O presente mais difícil para a gente dar a alguém é quando aquele que vai receber não precisa de nada. Você já passou por essa experiência? Você imagina assim, eu vou dar isso, ele já tem. Você pensa assim, mas quem sabe ele está precisando disso. E aí você descobre que ele não está precisando de nada. É o presente mais difícil para dar. Quando a gente sabe que alguém está precisando de alguma coisa e a gente quer ser bastante cuidadoso e dizer assim, eu quero dar o que ele está precisando ou o que ela está precisando, é mais fácil. Mas quando a gente quer dar algo e essa pessoa não precisa de nada, é muito difícil. Por isso, nesse culto, de maneira muito especial, eu quero oferecer a Deus o que Ele não precisa, mas que certamente o alegra. Na verdade, cada dia a gente oferece a Deus o que Ele não precisa, mas que Ele se alegra. Se alegra porque Ele tem alegria e prazer em receber o que Ele não precisa, mas o que nós reconhecemos que Ele é digno de receber. A honra, a glória, o louvor, as ações de graças e tudo aquilo que certamente glorifica o seu nome. Isso me veio à mente porque recentemente eu me peguei lendo uma história que eu gostaria de reproduzir a vocês. Um filho resolveu comprar para o seu pai um carro, mas o carro precisava ser um Camaro azul. Tinha de ser um V8, Small Block 350. Tinha que ser uma transmissão automática de 3 velocidades, rodas de magnésio cromadas, Krager de 15 polegadas, com letras brancas no pneu. Tinha que ter um capô pequeno estilo, 1969, na frente. E como era o modelo da época, um pequeno rabo de baleia atrás e um interior preto. Tinha que ser assim. E a razão era que aquele pai queria fazer, ou aquele filho queria fazer com esse carro que está aparecendo aí, uma homenagem. O seu filho queria fazer ao pai. E a razão disso era porque, cerca de 41 anos antes, o pai havia precisado vender esse carro para pagar as contas da família. E quando o filho prosperou e resolveu homenagear o pai, ele imaginou que a melhor coisa que ele poderia oferecer ao pai era aquilo que o pai, a essa altura, não precisava, mas se sentiria muito honrado em receber. E então ele foi à procura desse carro, e ele passou quase 2 anos procurando um carro parecido com o carro que o pai havia vendido. E para sua surpresa, nessas buscas ele encontrou não um carro parecido, ele encontrou o carro que o pai havia vendido e que tinha se tornado um item de coleção. Como todo item de coleção era muito caro, e ele entrou em negociação com o dono atual do carro, ofereceu uma quantia, o dono rejeitou, dobrou a quantia, o dono rejeitou, e já não tinha mais negociação porque o dono não queria vender o carro. É difícil, né, quando você quer comprar algo que alguém não quer vender. Ele estava prestes a desistir quando resolveu lançar a última cartada, aquela que ele não quis lançar no começo da negociação, para justamente o dono do carro não aumentar ainda o preço, mostrando a necessidade que ele tinha de comprar aquele carro. Ele então disse assim: me venda esse carro, porque esse carro foi do meu pai, e há 41 anos ele vendeu para pagar as contas da família. Eu era praticamente um bebê, e eu quero homenageá-lo, porque agora eu posso dar o que ele não precisa, mas que certamente vai alegrá-lo muito. E para surpresa dele, aquele homem, que teria todos os motivos para dobrar, triplicar, e que não havia aceitado a primeira oferta, disse assim: se fosse para qualquer outro, eu não venderia, mas eu vou vender pelo preço que você me ofereceu. E vendeu o carro.
E aí o que aconteceu? Ele comprou o carro, dirigiu o carro de volta para casa, e essa foto que você vai ver agora é a foto da entrega do carro. 41 anos depois, quando o filho deu ao pai o que o pai já não precisava 41 anos antes, mas que certamente o honrou e o alegrou. Você entende que gratidão é isso? É dar a Deus o que Ele não precisa? Nós falamos sobre isso domingo passado, pela manhã e à tarde, e nós vamos retornar a esse texto porque, sem dúvida alguma, hoje é um dia de muita gratidão, e as razões são óbvias. Amanhã eu, logo cedo, irei na Casa da Cidadania, em busca da minha carteirinha de idoso. E eu já vou poder entrar na fila das obrigações de lei, pegando voo. E isso vai ser muito interessante. Abra sua Bíblia no Salmo 116. O Salmo de ações de graças, o Salmo de gratidão que era cantado no templo do Senhor, em louvor e adoração a Deus, mas que é escrito de maneira muito singular, na primeira pessoa do singular. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não me peçam porque não vai ser nessa noite ainda. Esse salmo, ele é o tema da única música que eu já compus na minha vida. Não peçam para eu cantar, mas eu me lembro. Um outro dia eu canto para vocês, porque ele expressa exatamente o meu louvor e a minha gratidão a Deus. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Curva sua cabeça por um instante, ore comigo, oremos juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és o Deus que nada mereces, ou melhor, tudo mereces e nada precisas, que não tens necessidade alguma de nada que possamos Te oferecer, mas que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque de fato Tu és o Deus, o Pai que deu tudo o que tinha para manter a nossa vida e nos dar a salvação. E quando o Senhor nos faz prosperar na salvação que o Senhor nos dá, e pensamos em Te oferecer de volta aquilo que Tu mereces, mas não precisas, nós queremos oferecer a nossa vida, porque foi por ela que Tu deste o Teu precioso Filho. Ensina-nos essa verdade, relembra-nos dessa verdade cada vez mais e particularmente nesta hora, iluminando o nosso coração, abrindo a nossa mente, nos dando a percepção de como podemos fazer isso.
E é isso que nós te oramos, para te dar toda a honra e glória ao final deste culto, agradecendo-te porque tu és digno, Pai. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós não sabemos qual é a razão específica, o contexto exato que fez o autor desse salmo escrever esse salmo. Por conta do final dele, quando diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, os comentaristas entendem que este é um salmo litúrgico. Mas, paradoxalmente, ele é escrito na primeira pessoa do singular. E, normalmente, os salmos litúrgicos, aqueles que eram cantados no templo, eram todos cantos congregacionais, como nossos cânticos, quando cantamos nós, nosso e assim por diante. Porque expressavam a adoração do povo de um modo geral, e quando nós adoramos a Deus junto com outros, a nossa adoração é coletiva, é comunitária. É diferente daquele momento circunspecto, íntimo, privativo, quando nós estamos somente cada um de nós e Deus, orando, louvando e bendizendo a Deus. E aqui nós ficamos então diante de um dilema. Olhamos para esse salmo como um salmo que é escrito por uma pessoa para o seu momento devocional com Deus, ou olhamos para uma pessoa que provavelmente, mesmo tendo esses momentos devocionais íntimos e privativos com Deus, queria expressar neste salmo aquilo que não somente ele, mas muitos outros poderiam expressar. Na verdade, esse é um paradoxo, como eu falei, não é uma contradição. Porque, na verdade, é isso que Deus quer, que a gente pegue a nossa vida privada, íntima, devocional, somente nós, ou cada um de nós e Deus, e a transporte para momentos como esse. Porque se de fato nós não adorarmos coletivamente e não dermos a Deus a graça, o louvor, a honra e a glória coletivamente que nós damos no nosso dia a dia e nos momentos mais íntimos da nossa vida, isto aqui perde todo o sentido. É por isso que eu prefiro olhar para esse salmo como o salmo de uma experiência profunda que alguém teve com Deus e que agora quer se expressar diante de Deus na presença de todos. E por isso eu escolhi esse salmo para pregar nesta noite. Percebo que ele fala de vários momentos diferentes. Ele começa com uma afirmativa muito importante, estruturante, que é amar o Senhor. Amo o Senhor. Talvez a expressão mais profunda que um ser humano redimido por Deus pode dizer ao Senhor, mais até do que eu creio em Ti, ou eu confio em Ti, ou eu espero em Ti. Porque como nós sabemos, o que Deus exige de nós, para além da fé, da esperança, da confiança, é uma relação de afeto tão profunda que Ele mesmo coloca na sua palavra e que Jesus depois, respondendo àquele qual é o maior de todos os mandamentos, Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, mais do que um Deus confiável, em quem nós esperamos, Deus deseja ter conosco aquela relação típica de um pai com um filho, uma relação de amor. Por isso que o salmista aqui diz: eu amo o Senhor, na primeira pessoa, uma forma testemunhal, um depoimento de fé, mas também de devoção. E as razões que ele coloca estão postas no presente e no passado. Veja que ele continua no primeiro versículo dizendo assim: amo o Senhor porque Ele ouve. E ele está presentificando a sua relação com Deus. Ele ouve hoje a minha voz, Ele ouve hoje as minhas súplicas. Mas logo depois, ele vai para o passado para relembrar que Ele ouve hoje, Ele escuta hoje as suas súplicas, porque nos momentos mais cruciais da sua vida, no passado, Deus ouviu. No verso seguinte, verso 2, ele logo diz: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Para mim, particularmente, essa é uma das expressões mais bonitas da Bíblia. Ao lado de Deus voltou a sua face para o seu povo. Porque consegue fazer uma coreografia que, fechando os olhos, nós conseguimos imaginar Deus se virando com a sua face na direção de alguém a quem Ele quer dar uma atenção plena, ou então Ele se inclinando para ouvir
alguém que inferior a ele merece, por sua graça e misericórdia, ser ouvido de maneira singular. Ele diz então que Deus inclinou para si os seus ouvidos e por isso ele o invocará, e aí ele vai para o futuro enquanto ele viver. Do que ele estava falando? Ele vai descrever a partir do verso 3, com tintas muito fortes, alguns dos momentos em que Deus inclinou para ele os seus ouvidos, e portanto ele tinha no passado e no presente convicção de que amava a Deus, porque Deus o ouvia, porque Deus atendia às suas súplicas, porque Deus não era um Deus distante. Ele lembra de momentos que ele chama de laços de morte que lhe cercaram, angústias de inferno que se apoderaram dele, quando ele caiu em tribulação e tristeza. Na verdade, nós sabemos que são esses momentos em que as coisas ficam claras para nós, mais claras do que qualquer outro momento. São os momentos de grande tribulação, de quedas, de angústias, de laços de morte, de tristezas profundas, que quando todos se afastam, Deus se aproxima. Que quando todos rejeitam, Deus acolhe. E talvez fosse isso exatamente o que esse salmista tinha em mente. Que mesmo os amigos mais leais, as pessoas mais próximas dele, não conseguiam ser solidários nos seus momentos de laços de morte, nos seus momentos em que se apoderaram dele tribulação, tristeza e angústias, mas Deus estava lá. E como aquele ser solitário, o único a quem ele a partir daí passa a dizer: eu amo o Senhor, porque ele de fato ouve a minha voz e as minhas súplicas, ele recorda que naquele momento sim, Deus ouviu a sua voz e respondeu às suas súplicas. Naquele momento ele lembra também que foi invocando o nome do Senhor, como diz no verso 4, que ele clamou a Deus e Deus o livrou, e livrou a alma dele. Portanto, compassivo e justo é o Senhor, concluía ele, o nosso Deus é misericordioso. Esse Deus que vela, que vigia, que não adormece como guarda de Israel, não tosquenejará aquele que te guarda, velou por ele que era tão simples. Quando ele achava-se prostrado, o Senhor o salvou. E por isso, hoje, ele dizia: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A palavra generoso, que é usada aqui na linguagem original, no hebraico, ela vem de uma origem, ou vem de uma expressão, mãos cheias. Eu não sei você, mas às vezes a gente vai pegar algumas coisas e a gente não calcula o tamanho, né, a quantidade de coisas que a gente tem nas mãos. Por exemplo, lá no supermercado, né? A gente não pega a cestinha, não pega o carro e vai colocando as coisas, daqui a pouco as mãos estão cheias e elas precisam ser auxiliadas por algo. As mãos cheias de Deus, no entanto, nunca deixam de reter tudo aquilo que Ele, por mais abundante e generoso que Ele seja, tem para nós. Ele está dizendo que o Senhor é um Deus de mãos cheias para nos abençoar. E a experiência que ele tinha tido provava isso. E essa experiência se dividia em 3 aspectos, que a partir do verso 6 ele descreve. A primeira delas é que ele livrou da morte a sua alma, das lágrimas os seus olhos e da queda os seus pés. Não se sabe exatamente do que o salmista estava falando, mas isso estava claro que tinha sido naquele mesmo tempo em que laços de morte lhe cercaram, angústias do inferno se apoderaram dele, quando ele caiu em tribulação e tristeza, e ele então havia invocado o nome do Senhor. Por isso que ele olhava para trás e dizia assim: livraste a minha alma da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste da queda dos meus pés. E a partir daí, ele começa a fazer compromissos com Deus e votos baseados naquilo que ele estava experimentando ali, à luz do que ele havia experimentado antes. A vida da gente é assim. A gente nunca caminha para frente à revelia do que a gente viveu atrás ou está vivendo no presente. A nossa vida futura é estruturada
por meio daquilo que a gente viveu no passado, por meio daquilo que a gente vive no presente. Daí porque o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a relembrar do passado e do presente, para que alcancemos corações sábios. Esses corações sábios é a matéria-prima que Deus usa para construirmos o nosso futuro, seja ele de muitos anos, de poucos anos, pouco importa. A partir daí, então, ele começa a fazer votos a Deus, a construir o seu futuro, uma vez que ele havia sido livre, uma vez que a morte já não tinha mais poder sobre ele, porque o Senhor o havia livrado. Suas lágrimas não tinham tomado os seus olhos, nem os seus pés tinham resvalado na queda. A partir dali ele começa a fazer compromissos com Deus. O primeiro deles está no verso 9, que é o testemunho do homem que é livre por Deus. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O que Deus faz na sua vida em segredo é para ser mostrado como testemunho dele publicamente. Por isso que gratidão, como eu falei domingo passado, nunca pode ser discreta, nunca pode ser escondida, senão corre o risco de desonrar a Deus que fez tão grandes coisas, e você na sua intimidade sabe quão grandes elas foram, mas os outros não. E é por isso que ele dizia assim: diante daquilo que tu fizeste, que eu testemunho que foi livramento do Senhor, eu quero me comprometer a andar corandel na presença do Senhor, mas na terra dos viventes. Não apenas no secreto da minha devoção, mas diante de todos, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem a meu Pai que está nos céus. Exatamente aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha. Por isso que eu costumo dizer que cada um de nós, queridos, é como um outdoor de Deus, escrito na história, nas esquinas da vida, nas laterais das grandes estradas da existência. Quando cada um de nós passa e se fixa ali naquele marco da nossa vida, e outros vão passar depois de nós e vão olhar e dizer: veja o que Deus fez com fulano, com cicrano, com beltrano. Desde que você se disponha a ser o outdoor de Deus diante da vida. E era isso que o salmista dizia: eu andarei na presença do Senhor, mas será na terra dos viventes, para que os que aqui ainda estão vivos possam reconhecer quem é o meu Deus. A experiência que ele havia passado era muito forte. Ele retoma o tema anterior, quando ele lembra que eu cria nisso. Ainda que havia dito: eu estive sobremodo aflito, veja aí no verso 10. Ele usa agora um novo termo, perturbação, para lembrar da mesma experiência. Ele diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tal era o descrédito que ele tinha nas pessoas, do qual Deus havia resgatado. Daí ele faz uma pergunta retórica, que está no versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se já é difícil que um homem encontre 41 anos depois o carro que o seu pai ofereceu em amor por ele, pela mãe e pelos filhos, o que poderíamos dar ao Senhor que não há 41 anos, mas desde toda a eternidade nos amou, nos escolheu, nos abençoou, nos resgatou, nos salvou, nos tem feito maravilhas que qualquer um de nós, de maneira sensata e sincera, precisa olhar para trás e dizer: foi o Senhor quem fez, como o salmista lembra das suas experiências. Veja que dificuldade. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Mas aqui, novamente, a língua original nos ajuda. Porque o termo que está aqui, que darei ao Senhor, é na verdade a tradução da palavra ou do verbo devolver. Porque de fato você não tem nada para dar a Deus que Deus já não tenha lhe dado. O que Deus lhe deu, você devolve. Mas o que Deus não lhe deu, você não tem capacidade de comprar, adquirir, conseguir para devolver a Deus. Porque você só tem o que Deus lhe dá. Mas aquilo que Deus lhe dá, entenda, não é seu. É para lhe abençoar. É para ser usufruído.
é para alegrar o seu coração, mas não é seu, e por isso precisa ser devolvido. E é exatamente essa a essência desse salmo. Quando o Rubenildo, como faz todos os começos de culto, manda a mensagem: pastor, o tema e o texto. Pode ter certeza, 3 horas da tarde no domingo ou 7 horas da manhã no domingo, ele já me acorda dizendo assim, o tema e o texto, para colocar na transmissão. Quando ele mandou para mim hoje, eu disse assim, o texto é Salmo 116, e o título da mensagem é Devolvo ao Senhor. Porque aquilo que Deus pode receber de você é só aquilo que Ele já lhe deu e que você devolve a Ele. E o que é que ele devolvia a Deus? Veja, ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu devolverei a Deus a relação que Ele propôs para mim, que é uma relação de salvação e não de condenação, de aproximação e não de afastamento, de ouvir e não desejar não ouvir. Eu tomarei o cálice da salvação. Essa expressão tomar o cálice da salvação, todas as vezes que está na Bíblia, significa sorver até a última gota, emborcar o copo, como se diz, da salvação, aproveitando ela por inteiro, usufruindo dela por inteiro, mas ao mesmo tempo fazendo isso num brinde a Deus, porque ao mesmo tempo que ele diz assim, tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu oferecerei o brinde a Deus pela minha vida, eu oferecerei a Deus o brinde pela minha saúde, eu oferecerei a Deus o brinde pela minha salvação, eu oferecerei a Deus o brinde pelas oportunidades que Ele me deu e que eu reconheço e devolvo para Ele, oferecendo a Ele, dizendo, das tuas mãos recebi, às tuas mãos eu devolvo, porque o nome disso é gratidão. Gratidão é devolver a Deus aquilo que a gente recebe das suas mãos ao longo da vida. Mas para além da gratidão e do testemunho diante dos homens, há algo que agrada a Deus, é quando nós manifestamos uma obediência a Ele. Porque como todos os pais e mães sabem aqui, não existe algo que honra mais um pai ou uma mãe do que a obediência dos seus filhos. Quantos de nós já vivemos situações de receber presentes que custaram aos nossos filhos algum valor e que nós trocaríamos pela obediência deles? Porque nós exigimos a obediência muito mais porque nós sabemos que a obediência vai abençoá-los, e porque vai abençoá-los é o que a gente mais gostaria que eles fizessem. Onde está a obediência? No versículo 14. Quando ele diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor. Veja, novamente, devolvendo corandel diante de Deus, mas na presença de todo o seu povo. Porque a obediência não é a obediência que a gente executa ou pratica no recôndito da nossa alma. Obediência que glorifica a Deus é quando todos veem que você e eu fomos capazes de nos abnegar, renunciar, tomar cada dia a nossa cruz e seguir ao Senhor como discípulos do Senhor. Obediência é para ser mostrada, não para mérito próprio, mas para a glória daquele a quem nós queremos honrar. Porque toda vez que nós obedecemos, nós damos um bom testemunho do nosso Pai. Vez por outra a gente encontra pessoas cujos pais nós conhecemos e convivemos, principalmente quando o tempo vai passando. E frequentemente o filho diz assim, não, o senhor conheceu meu pai. Recentemente eu estava numa cidade aí pelo interior de Goiás, e aí veio um rapaz, presbítero, muito jovem daquela igreja, e disse assim, o senhor conheceu meu pai? Ah, foi, ele foi seu colega de seminário. Eu sou filho de fulano.